por aceitar o convite, por falar com a gente. Esse projeto, eu tô vendo que tem bastante gente da Portal Nova que também entrou nas últimas semanas, talvez não tenha participado ainda, então o Talks é um projeto que a gente desenvolveu esse ano com a intenção mesmo de melhorar e promover aí assuntos que podem contribuir com a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional, enfim, tudo que possa nos enriquecer. E a gente sempre roda a pesquisa depois de todos os talks que a gente faz, e metodologia ágil, a mentalidade ágil, né, os processos que podem contribuir com o nosso dia a dia, tanto em produtividade quanto na nossa rotina mesmo de trabalho, é um tema que sempre aparece como pedidos para que a gente aborde, e daí a primeira coisa que me veio na cabeça é que a WIMI tinha uma boa estrutura para isso e com certeza conseguiria nos ajudar. Então, super obrigada de novo de ter topado. A gente fica aqui, alguns com câmeras abertas, a maioria fechada, mas você me dá o tom aí do que você quer fazer, se você quer deixar perguntas para o final, perguntas no chat, ou se a gente vai abrindo o microfone e conversando, você que manda, tá bom? Beleza. Vamos lá, não, podem, eu trouxe uma apresentação aqui para ficar mais visual, que a gente vai conversar, mas tá super à vontade, viu, Má? Vocês podem abrir o microfone, se em algum momento vocês quiserem me interromper para fazer alguma pergunta, não guardem para o final, pode me interromper, que assim fica mais dinâmico, a gente bate um papo mesmo, né? Então, obrigada, Má, pela oportunidade de falar aqui, né, em nome da WIMI também, a gente adora que a gente estuda e a gente conhece as coisas ali, né, vive aquilo, então quando a gente tem essa oportunidade de contar para as outras pessoas e ensinar um pouquinho do que a gente vive, é super rico para a gente, então obrigada mesmo pelo convite, por lembrar da gente. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Como eu vou compartilhar, apresentar aqui, né, eu não vou ver vocês, então por isso mesmo também vocês, por favor, abram o microfone aí em qualquer momento que vocês quiserem falar. Aí só me deem um ok a hora que vocês estiverem vendo a minha tela. Estamos vendo. Beleza, então, gente, vamos falar desse assunto, mentalidade ágil, né? Antes de começar, eu trouxe aqui só um resuminho, vocês viram no convite também para me apresentar. Confiem em mim, vai dar tudo certo. Mas hoje eu tenho 28 anos, eu sou de São Paulo, agora moro em Campinas. Passei um pouquinho aí já por consultoria, também algumas empresas, então já saí desde a cana-de-açúcar até trabalhei com avião na Embraer, sempre olhando muito para o marketing, para a parte comercial, inovação agora na WIMI veio como presente para mim, e principalmente na Embraer eu tive uma vivência legal de projetos, eu liderava o PMO e tinha uma divisão ali que era tradicional e Scrum ao mesmo tempo, tá? Então foi uma experiência bem bacana. Hoje eu voltei para minha paixão do marketing, estou trabalhando muito com marketing voltado para contas dentro da WIMI, nessa função aí de desenvolvimento de negócios, tá? E aí eu vou pedir licença só para contextualizar todo mundo, um minutinho, né? Licença para quem já conhece a WIMI, eu trouxe aqui uma apresentação. A gente hoje se coloca como um estúdio de design e inovação, e estúdio no sentido mesmo de que a gente sempre constrói tudo junto com o cliente, a gente não tem essa pegada de consultoria tradicional, de entender o problema e devolver a solução, a gente sempre forma um time, né, junto com as empresas, para trabalhar desde o entendimento do desafio até a implementação da solução, então por isso essa palavra estúdio, né, de fazer as coisas a quatro mãos, o design aplicado a negócios como nossa fortaleza e a inovação. A gente acredita muito no potencial de impacto positivo das grandes organizações, elas têm recursos, têm potencial de transformação, né? Só que elas têm a dificuldade de lidar com a mudança, desse novo contexto que a gente vive, que a gente, inclusive, vai conversar hoje, né? Essas empresas, elas são Titanics, né? Então, você manobrar um Titanic é muito difícil. Mas se você começar a lançar algumas lanchinhas, né, esse Titanic, uma hora ele sai do lugar através dessas lanchinhas, né, desses primeiros resultados de negócio que vem com esses projetos, essas iniciativas de transformação. Então, a gente descomplica a mudança, né, diminui o gap dessas organizações frente ao novo contexto para impulsionar as pessoas e impulsionar as empresas, tá? E atuando em desafios diferentes do negócio, né? Então, hoje, nós estamos mais ou menos em 80 pessoas na WIMI, temos formações diferentes, tanto acadêmica quanto formação profissional, né, de passagem aí por startup ou grandes empresas, mas aqui a gente fala que todo mundo é designer, né, porque de alguma forma a gente sempre constrói algo relevante para alguém, né, então tudo que a gente faz, seja um talk, um treinamento, um projeto, a gente sempre se preocupa muito em entregar o melhor para quem está, né,
compartilhando, contribuindo com a gente, né? Então, a gente hoje está conectado a líderes de grandes empresas para impulsionar esse poder de inovação e intraempreendedorismo. Aqui um pouquinho dos logos com quem a gente já trabalhou, já foram mais aí de 700 projetos de inovação que a gente fez, com mais de 200 grandes empresas de segmentos bem diferentes, tá? Então, é isso. Agora, vamos falar justamente de mentalidade ágil. Eu acho que ágil é uma palavra que eu vou dizer que, com certeza, todo mundo já ouviu falar, né? E a gente fica se perguntando da onde que veio toda essa hype do ágil, né? Por que que o ágil está aparecendo tanto, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco do contexto, do embasamento histórico, de como a gente chegou até aqui e por que essa hype do ágil, né, agora. Então, dentro da UIMI, a gente estuda uma economista que chama Carlota Pérez, tá? E ela diz para a gente que a gente passou por 5 revoluções tecnológicas, né? Que começou lá com a Revolução Industrial, que é aquela que a gente mais conhece, né, que a gente estuda no colégio, principalmente. A segunda, que foi a era das ferrovias e do carvão. A terceira revolução, a parte de eletricidade e muito focada no uso do aço, né? A quarta e penúltima revolução foi a era do petróleo, das indústrias do petróleo, né, e da linha de produção. E a última, que é a que a gente está hoje, e a Carlota diz que a gente está na metade desse processo, que é a revolução do silício, que é justamente a revolução da informação, dos computadores e dos robôs, né? E aí quando a gente olha essas revoluções, essa passagem dessas revoluções, dá a sensação para a gente de que elas aconteceram de forma linear, mas, na verdade, elas aconteceram em ondas, né, em ciclos. E aí a Carlota Pérez volta e fala, cada ciclo dessas revoluções, então, cada revolução, ela passa por 3 fases, tá? E a primeira fase é quando a gente tem uma tecnologia que está instalada lá até o momento, né? Aquela tecnologia, ela está ali, né? E tem essa tecnologia disponível para a sociedade, só que ela começa a não trazer mais avanços significativos para a sociedade. Então, essa fase, a Carlota Pérez chama de fase de instalação, né? E aí as organizações e as empresas, elas começam a investir para descobrir e gerar novas tecnologias para sobrepor essa tecnologia que até então está instalada, né? E aí, então, imagina que quando a gente tem, né, o que acontece quando a gente tem muito investimento, né? A gente começa a aumentar a especulação. Então, vem essa segunda etapa, essa segunda fase, né, da revolução, que é um momento de bolha e de crise, né? E aí a Carlota Pérez chama essa segunda fase de mobilização, que é quando a própria sociedade começa a criar mecanismos para conter essa crise, né? E aí, contida essa crise, a gente vai para a terceira fase da revolução, que é a era de ouro, né? Que é o melhor momento das 3 fases, que é aquela tecnologia que foi lá no início instalada, ela passa a ser democratizada, né? Ela é desmonetizada. Então, um exemplo legal é a gente olhar para o nosso meio de locomoção, como ele acontecia uns anos atrás, né? Então, lá no início, a gente tinha, por exemplo, o guia 4 rodas, era a tecnologia que estava instalada no momento. Ela estava ali, dura, fria, disponível para a gente tinha que ir atrás da informação. Então, consultava ali da página 40, 120, depois ia para 160, talvez algumas pessoas aqui pegaram essa época, né? E aí, essa tecnologia começou a não suprir mais a necessidade. O que veio depois, né? Veio o GPS. Só que o GPS, ele não era tão tecnológico e suficiente, né, para a sociedade. Por quê? Ele não era acessível para todo mundo, ele tinha um custo, né, caro, ele não conseguia atualizar com facilidade, né, era muito difícil atualizar o GPS. E aí começou esse investimento, esse aumento, né, de especulação para criar novas tecnologias. E o que a gente vive hoje, né, que é a nossa fase de ouro aí, é essa tecnologia desmonetizada e democratizada. Então, todo mundo hoje tem, com certeza, um Waze ou um Google Maps instalado no celular. E a gente não pagou nada por isso, né? É gratuito, a gente tem o acesso à informação e essa informação está muito democratizada para todo mundo, né? E a gente, né, e o que tudo isso significa? A gente que passou pela era do petróleo, a gente sente muito essa transição para a era da informação que a gente vive hoje. A era do petróleo, ela é muito marcada ali pela estabilidade, pelo poder centralizado, né? A era da informação, a gente fala em instabilidade, empoderamento.
A gente diz até que a única estabilidade de hoje é justamente lidar com as instabilidades, né? E isso dentro das organizações acontece da mesma forma. Então, na era do petróleo, a gente tinha empresas, né, as indústrias do petróleo, elas eram regidas por processos, por controle, por normas, por rigidez. Sendo que agora, na era da informação, o que é mais valorizado, né, são as pessoas, a interação, né, a colaboração e a flexibilidade. E aí, trazendo isso, né, se a gente olhar o ranking das empresas, 10 empresas mais valiosas do mercado há 10 anos, a gente vê uma hegemonia da indústria do petróleo, né? E a indústria do petróleo, ela existe por um jeito certo de fazer, né? Que era o Fordismo, a linha de produção, o Taylorismo, né? E claro que quando aquilo que está dando certo, né, tem um movimento orgânico da gente olhar para o topo, olhar para aquelas referências, para aquilo que tem sucesso, né? E a gente olha para aquilo e fala, poxa, tem uma hegemonia do petróleo, está dando certo esse tipo de processos, né? Linha de produção. Então, como eu me aproximo dessa forma de fazer que está dando tão certo, né? E aí esse movimento, ele continua acontecendo hoje. Se a gente pegar essa indústria dominante, né, ela com certeza influencia os hábitos de consumir, de trabalhar, de se relacionar, a forma de educar, entreter e claro, que administrar os negócios também, né? E se a gente pega esse mesmo ranking, né, o ano passado, esses números são do ano passado, a gente pega as 10 empresas mais valiosas do ano passado, a gente vê uma hegemonia da indústria da tecnologia e da informação, né? E aí, de novo, né, o mesmo movimento. O que essa indústria dominante está fazendo que está mantendo ela no topo, né? O que ela está fazendo que está dando tão certo que eu quero fazer igual? E aí é justamente o momento que surge o ágil, né? O ágil é a forma que essas empresas que estão no topo da era da informação e da tecnologia, é a forma que eles gerenciam os projetos, que eles gerenciam as atividades. E, historicamente, o ágil, ele nasceu nos anos 2000, né? Precisamente lá em fevereiro. Foram 17 profissionais de tecnologia que se reuniram numa cabana, né, lá em Utah, numa estação de esqui, tem toda uma lenda, uma história, né, desses 17 profissionais, e eles escreveram um manifesto ágil, né, e aqui a gente tem os 4 valores que embasam esse manifesto ágil. Então, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, responder a mudanças mais que seguir um plano. Aqui, hoje, a gente sabe que software, por exemplo, a gente pode trocar essa palavra por produtos e serviços, né? Não tem nenhum problema, mas a gente vê que tem uma predominância, né? Então, eles não estão dizendo que não vai ter processos e ferramentas, mas que, se for para eu valorizar, eu vou valorizar os itens à esquerda, né? Então, eu vou valorizar os indivíduos e as interações, a colaboração com o cliente. Então, o que está à esquerda, né, o Manifesto Ágil valoriza mais o que está à esquerda do que está à direita. E aí, a partir desses 4 valores, eles escreveram os 12 princípios ágeis, né? Aqui eles estão bem resumidos, só para a gente bater o olho e vocês entenderem aqui como tem a ver com isso, né? Com os valores da questão da colaboração. Então, você confiar e apoiar, né, essa equipe trabalhando junto, né? Então, entregas frequentes que entregam valor frequente para o consumidor, a satisfação dele, né? O desenvolvimento sustentável, enfim, refletir e ajustar conforme se caminha, né? Então, esses são os 12 princípios que embasam, né? Traz esse embasamento aí do Manifesto Ágil. E legal, né? Mas, putz, o que significa ser ágil, né? E aí a gente fala, putz, ágil. Acaba que nossa cabeça prega uma peça com a gente, né? A gente busca lá no nosso repertório, naquilo que a gente conhece, a gente fala, pô, agilidade é velocidade. Mas será mesmo que é velocidade, né? Pensa assim, por exemplo, um exemplo muito simples. Eu pedi um hambúrguer para um restaurante. E aí ele me disse que vai entregar o meu hambúrguer em 1 hora. Aí passa 20 minutos, ele me entrega um cachorro quente. Pô, ele foi super rápido na entrega, mas ele não entregou o que eu queria. Eu queria um hambúrguer, eu não queria um cachorro quente, né? Então, agilidade, a gente está falando de assertividade e adaptabilidade, né?
a velocidade, ela pode ser uma consequência disso, né? Mas ela não é necessariamente o resultado principal. É muito mais você ser assertivo na sua entrega e se adaptar rápido, né? E aí, quando a gente, trazendo um exemplo para aprofundar essa comparação, imagina que quando a gente tem um cliente, né? A gente acaba desenhando essa área do que ele deseja, né? Então, eu penso aqui, eu tenho, então, o que o cliente deseja e eu desenho essa área do que ele precisa. E aí, como que eu chego lá, né, considerando isso que o cliente precisa, né? E aí, claro que a gente vai desenhar um ponto de partida, né? E aí a gente vai num plano em linha reta para chegar aonde que o cliente deseja, né? Só que a gente percebe que ao longo do processo, o que acontece é que nem sempre essa área que o cliente projetou é onde ele realmente queria estar. E acho que vocês, principalmente, que trabalham em agência, né, trabalham com esse atendimento, vivem muito isso, né? Então, nem sempre o que o cliente nem sempre ele sabe o que ele quer, ou às vezes ele começa querendo uma coisa e ele muda ao longo do caminho, né? Fala, putz, antes eu queria isso, mas agora eu quero outra coisa, né? Então, o ágil, ele permite justamente essa adaptação, essa adaptabilidade, né? Então, o importante é a gente iterar a proposta de valor ao longo do caminho com o cliente. Então, por isso eu vou fazendo pequenas entregas, mas já entregas de valor para esse cliente, para eu ir iterando essa proposta de valor. Parece no começo que vai dar errado, você não ter um plano traçado e seguir esse plano, né? Você vê que na sprint 1 você avança um pouco, a 2, aí a 3 parece que você volta um pouco, a 4 parece que você está voltando em relação ao que o cliente quer, fala, putz, né, parece que eu estou indo para trás, mas o que acontece, né, é que a gente, ao longo que a gente avança isso, né, a gente percebe que realmente o que a gente vai entregar cai ali na real satisfação do usuário, né, e a gente traçar um ponto de partida, um plano e entregar isso no final, a chance da gente cair onde o cliente não quer é muito grande, né, e aí existe aqui uma diferença muito importante, né, que a gente tem que entender, que é justamente a diferença de ser ágil e de fazer ágil, né, eu quero muito que vocês percebam isso, né, que existe essa diferença. Então, quando a gente desenha esse funil ágil, né, se a gente for visualizar e construir esse funil do que é ágil, né, a gente tem duas pontas aí, a gente tem o ser ágil e a gente tem o fazer ágil, né. Então, o ser ágil é um modelo mental, você incorporar os valores, né, os princípios que embasam esse ser ágil, e junto com isso, você unir as práticas ágeis, né? Então, não adianta nada eu ir lá e implementar várias práticas ágeis, né, dar nome bonito para diferentes rotinas, sendo que, na verdade, eu não estou trabalhando o meu modelo mental e a minha mudança, né, de pensamento, mas essa transição de pensamento para o que é ser ágil, né, incorporar esses valores e esses princípios, né. E aí, como ser ágil, né? Ok, vamos olhar essa primeira ponta, essa mentalidade. Como ser ágil? E ser ágil é sobre fazer justamente uma transição, não tem outro jeito, né? É a transição da forma de pensar. A palavra mindset, ela já está super aí batida, mas se a gente olhar para ela diz exatamente isso para a gente, né? O mindset é a configuração da nossa mente. Então, a gente tem que fazer essa transição. Eu faço ou entrego isso para eu quero resolver esse problema do meu usuário. E isso abre o leque para a gente de entregas, abre o leque de oportunidades, né? Quando eu penso, será que eu vou querer o produto se eu tiver acesso ao benefício, né? Eu preciso do furo ou eu preciso da furadeira? E aí o exemplo muito legal é o posicionamento do Google. Que se o Google se posiciona como uma ferramenta de busca, né? Tipo, eu entrego uma ferramenta de busca. A inovação dele vai estar super limitada a ser uma ferramenta de busca sempre, né? Então, qual é o posicionamento do Google hoje? Eu quero resolver o problema de organizar toda a informação do mundo. Hoje, eles são uma ferramenta de busca, mas amanhã eles podem fazer isso de uma outra forma, porque o que eles estão olhando é justamente resolver o problema de organizar essa informação disponível para todos os usuários. E essa
transição, ela parece muito sutil, né? Você fala, será que isso realmente impacta? E ela tem muito valor quando a gente fala em justamente ser ágil, né? Esse pensamento ágil. E é que eu deixo para vocês a provocação, né, de qual problema você resolve. A gente tem muito esse olhar de, o que você faz aí na Portal? Eu tenho tal cargo, eu faço tal coisa, né? Naturalmente, a gente responde isso, né? E aqui, quando a gente olha para o problema, não só é uma transição mental, mas é até mesmo a gente tira muitas métricas de vaidade, né? Porque eu não estou falando do meu cargo, eu não estou falando do que eu entrego, eu estou falando de qual problema eu resolvo, né? Para as pessoas que têm contato comigo, os meus usuários, os meus clientes. Então, eu deixo essa primeira provocação para vocês de qual problema vocês resolvem, né? Justamente para começar esse trabalho de transição mental para o que é ser ágil. E outra mudança sutil, quando a gente fala em ser ágil, né? É a tolerância ao erro, né? É tolerar o erro. E como que a gente implementa isso? Você fala, tolerância ao erro. Como implementar isso dentro da organização, né? Porque o erro, ele pode custar caro. Então, como fazer isso de uma forma processual? E aí, tolerar o erro começa por você dar um ambiente seguro para as pessoas tentarem algo novo, né? E aí, eu trouxe aqui o exemplo da SpaceX, né, do Elon Musk. Eles testaram, né, muitas vezes, eles tiveram esse espaço, né, de testar, de explodir muitos foguetes, né? Imagina se isso fosse feito de uma forma tradicional, levaria anos para eles conseguirem, se eles ficassem apegados a um plano, né? Eles desenharam um plano, eles querem chegar à perfeição, quantos anos não levaria se eles não fossem testando e experimentando até conseguir chegar ao lançamento, né? E aí a gente está falando em testar, mirando em coisas grandes e mirando em coisas novas. E não é a tolerância à incompetência, é justamente a tolerância ao erro que ele é de uma forma disciplinada, é a disposição para experimentar, só que com um processo por trás, né? Então, eu preciso tentar minimizar esse erro, né? Mas se ele acontecer, tudo bem, eu estou disposto a experimentar, mas eu tenho uma disciplina por trás. Então, a gente vê hoje as empresas aí de tecnologia, né? Elas têm um processo para fazer esses experimentos, e a gente tira aquela questão de eu estava aqui testando, né? Então, não é um teste pelo teste, né? É um teste disciplinado, é a disposição para você experimentar com um processo por trás que tenta minimizar esse erro, mas se o erro acontecer, as pessoas sabem que elas estão num ambiente seguro para isso. E uma forma da gente disciplinar, né, trazer um processo para esse teste, eu trouxe aqui o que a gente usa na WIMI, que é o test card. Se vocês procurarem no Google, tem de diferentes exemplos, aqui é o da Strategizer, e o que ele diz para a gente, né, esse teste disciplinado, né? Eu digo aqui, eu faço um acompanhamento do meu teste, então eu digo o que eu quero testar, né, qual vai ser a minha mensuração, o que eu vou verificar, como eu vou medir, e qual é a minha métrica de sucesso e de fracasso, né? Então, não é só o sucesso, eu também tenho um olhar para o fracasso do meu teste, né? Então, eu tenho uma métrica para isso, né? E aí, quando ser ágil, né? Quando ter esse pensamento, essa mentalidade de transição para o problema e de tolerância ao erro? Aqui a gente está falando de sempre, né? Ser ágil frente à era que a gente vive hoje, né? Essa idade complexa de muitas variáveis, de mudanças aceleradas, né? Alguns estudiosos até chamam que é o novo despertar da humanidade. Então, ser ágil é importante que a gente seja sempre, né? Mas aí vem outra pergunta. Beleza, Marina, entendi. Ser ágil, mudanças de mentalidade, de tolerância ao erro, legal. Mas quando eu faço ágil, né? E aí, quando que eu vou usar as práticas, né? Lembrando lá do nosso funil, aquela ponta de fazer ágil. Quando que eu vou fazer ágil? Quando que eu vou usar as práticas ágeis? E para isso, é muito importante a gente entender quais são os ambientes e os sistemas que nós estamos inseridos, tá? Porque quando a gente aplica a solução certa no contexto errado, nada mais é do que a solução errada. Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade, esse entendimento de qual é o ambiente que a gente está com aquele problema, né? Por que eu vou usar tal prática? Qual é o método que eu vou escolher a partir dessa minha análise, desse meu sentido, né? Olhando para o meu ambiente. E aí,
eu trouxe aqui uma forma para vocês, é um framework muito famoso, de como a gente fazer esse diagnóstico de ambiente, né? Então, como que eu entendo em qual ambiente que eu estou sentindo, em qual ambiente eu estou inserido, para daí, então, escolher qual vai ser a minha prática, qual vai ser meu método que eu vou usar, né? Então, esse framework, ele chama Cynefin, ele foi inventado pelo Dave Snowden, que é o consultor sênior da IBM, lá nos anos 90, 1999. Vocês viram que eu falei Cynefin, né? Apesar de ter um F aí, né? É um termo do galês, e aí a pronúncia correta, né? É Cynefin, com V mesmo. E na tradução literal dele, significa habitat ou local, né? E aí, o que diz pra gente esse framework, né? Ele é um framework justamente porque ele é um modelo para fazer sentido, tá? Ele não é um modelo de categorização. O que significa isso? Categorização é a gente olhar para uma matriz, pegar os dados e jogar nessa matriz. Assim, beleza, eu tenho esses dados aqui, eu tenho uma matriz definida, eu solto meus dados na matriz e posiciono elas. Isso eu estou olhando que eu tenho uma estrutura e depois eu coloco os dados, né? Nesse caso desse framework, a gente fala em fazer sentido, ou seja, os dados, eles vêm antes da estrutura. Então, primeiro eu vou sentir que ambiente, tem que fazer sentido que ambiente que eu estou, para depois eu entrar com a estrutura e com a forma de fazer. E aí o Dave Snowden, ele fala para a gente que existem hoje 5 sistemas onde a gente está inserido, ou 5 domínios, tá? O primeiro sistema que a gente vive muito, que a gente percebe, é justamente aquele sistema simples. Ele é um sistema ordenado, ele tem uma relação muito autoevidente, muito previsível de causa e efeito, né? Então, eu sei exatamente o que está chegando, né? A gente vê o que está chegando, a gente consegue encaixar o que está vindo em categorias ali previamente definidas e eu decido o que fazer. Então, eu vou sentir, categorizar e responder. É simples, né? A relação de causa e efeito, ela é previsível, ela é autoevidente. E aqui geralmente a gente vai aplicar as melhores práticas como modelo, né? Então, para seguir essa estrutura, esse sistema simples, a gente vai pegar as melhores práticas e vai usar lá para conseguir responder. Um exemplo muito lúdico de um sistema simples é como fazer um bolo. Então, a gente tem uma receita para seguir, para fazer aquele bolo, e se nada der errado no meio da receita, a gente vai conseguir entregar aquele bolo. Um outro, trazendo mais para um contexto mais próximo da gente, né? Vamos imaginar que a gente está hoje aqui todo mundo juntos numa cervejaria. Então, a gente está vivendo aí uma indústria da cerveja. Então, um exemplo de ambiente ou sistema simples dentro de uma cervejaria é a parte de rótulos da cerveja. Então, eu não tenho eu não preciso ficar ideando nada, é um processo simples. Eu pego o rótulo, colo o rótulo na cerveja. Isso vai ser feito por máquina, vai ser feito por cola, adesivo, não sei, mas eu vou pegar o rótulo e vou colar o rótulo na cerveja, né? Então, eu tenho um sistema simples nesse sentido. O segundo ambiente ou sistema que o Dave Snowden, ele mapeia é o sistema complicado. Vocês veem que são nomes muito comuns para a gente, é que são ambientes que a gente vive e que a gente conhece eles muito parcialmente, né? A gente não para conseguir justamente sentir qual é o ambiente que a gente está para poder reagir, né? Então, o segundo ambiente que ele fala é o ambiente complicado. Então, no ambiente complicado, existe uma relação de causa e efeito, só que ela não é autoevidente, né? Você precisa aplicar um modelo mais analítico para conseguir entender essa relação de causa e efeito, né? Então, eu vou sentir, eu vou analisar e responder. E é muito comum em situações complicadas, né, problemas complicados, a gente recorrer a especialistas, né? Porque o modelo que melhor aplica nessa caso de um ambiente complicado não são as melhores práticas, são as boas práticas, que tem uma diferença grande em relação às melhores, né? Porque as boas práticas são as melhores práticas adaptadas a um contexto específico, né? Então, um exemplo lúdico de um ambiente complicado, um problema complicado, é pilotar um avião. Então, até um exemplo, eu vivi lá na Embraer, né? O que acontece para um piloto conseguir estar apto a pilotar um avião? Ele vai fazer algumas horas, né, de treinamento, ele vai passar por um simulador de voo, que é uma simulação que a gente chama de realística, né?
E eu conheci um simulador, é muito real mesmo, parece que você está decolando e pousando um avião, você escolhe até qual é a pista, o aeroporto que você vai fazer essa simulação. Então, esse é um ambiente complicado, porque apesar de ser algo difícil de fazer, você tem um passo a passo. Se você seguir aquele treinamento, aquela simulação de horas de voo, você vai estar apto a pilotar um avião, né? E aqui voltando para a nossa cervejaria, que a gente está ilustrando esse exemplo, né, visualizando que a gente está aqui vivendo uma cervejaria, um ambiente complicado dentro da cervejaria é justamente o processo de fabricação da cerveja. É um processo que precisa seguir alguns procedimentos, eu tenho uma série de dosagens ali, quantidades que eu preciso colocar no meu processo de fabricação, né, e geralmente é um processo feito por especialistas, né, especialistas no assunto de fabricação de cerveja. O terceiro ambiente aqui, e é o que a gente vai falar mais hoje, vocês já estão sabendo que é o ambiente complexo, né? É justamente esse ambiente que não tem, ou sistema, né, que não tem causalidade. Então, eu não consigo identificar qual é a causa e qual é o efeito. É como se fosse um nó de lã. Imagina que eu tenho um nó de lã, eu vou puxar uma ponta, não acontece nada. Eu puxo outra ponta, não acontece nada. Até que em algum momento eu consigo puxar alguma ponta e desfaço esse nó. Então, eu não tenho essa noção, são muitas variáveis envolvidas, né, nesse ambiente complexo. Eu não consigo definir o que é a causa, o que é o efeito. Então, você tem muitos agentes, né, que influenciam nesse ambiente complexo, na mudança desse ambiente. E aí, por isso que eu vou precisar sondar ele, sentir e aí sim responder. E aqui entram as práticas que a gente chama de práticas emergentes, né? Que são aquelas práticas que elas são combinações de algumas práticas, mas elas são únicas e são novas. São novas práticas que surgem. E justamente nesse ambiente complexo que entram os experimentos. Então, é nesse momento que eu vou conduzir experimentos olhando para o sucesso. Então, se tiver sucesso, eu vou amplificar aquele experimento e eu vou considerar aquela prática uma prática nova, né? E eu vou amplificar aquilo. Ou então, se eu tiver fracasso, eu já vou antecipadamente conseguir abafar aquele experimento, né? Porque eu já fiz isso com cautela. Então, aqui o exemplo que eu já dei para vocês do lançamento de um novo produto, né? O exemplo da SpaceX. E voltando para a nossa cervejaria, seria, por exemplo, o ambiente, né, o sistema de você lançar um novo produto. Imagina que a gente vai lançar uma nova cerveja, eu posso muito bem usar a minha experiência e a minha bagagem para construir essa receita dessa cerveja, né? Eu vou olhar e falar, beleza, eu vou fazer uma cerveja mais leve, uma cerveja mais aromatizada, enfim, ok, só que isso não significa que eu vou ter demanda para essa nova cerveja, né? E eu só vou saber se eu vou ter demanda para essa nova cerveja se eu fizer alguns testes, se eu fizer alguns experimentos. Então, eu começo testando esse novo produto em 5 cidades, por exemplo, e se aquilo der certo, eu vou amplificar o teste. Então, eu vou para 20 cidades e continuar dando certo, agora eu vou sair do estado, e você vai amplificando esse sucesso com base nesses experimentos. O quarto ambiente aqui que o Dave Snowden ele traz para a gente, e é o ambiente que a gente justamente está agora, né? É o ambiente caótico. O ambiente caótico, a primeira coisa que a gente faz é nós nos movemos rapidamente para estabilizar a situação. Então, antes de eu sentir ou analisar qualquer coisa, antes de qualquer coisa disso, a gente vai agir. Então, eu vou agir, vou sentir, depois eu vou responder. Então, aqui é o ambiente que a gente está vivendo hoje com o Covid, né? Justamente porque o problema é novo, então precisa de novas práticas para resolver esse problema, e eu preciso agir o quanto antes, para eu conseguir aprender com isso e dar alguma resposta, né? Para você ter essas novas práticas. E voltando às cervejarias, que um exemplo bem legal de trazer um ambiente caótico, imagina a cervejaria Belo Horizontina, né? O que aconteceu, que teve aquele vazamento, o líquido que foi vazado, causando até mesmo morte. Então, esse é um ambiente caótico. A empresa, antes de tudo, ela precisa agir para estabilizar a situação. E aí, o quinto e último ambiente que o Dave Snowden ele categoriza, né, é a desordem. Então,
A desordem é justamente o momento que a gente não sabe em qual domínio a gente se encontra. Então, eu estou aqui num momento que eu não sei se eu estou num ambiente complicado, se eu estou num ambiente complexo, simples, e é aqui que a gente está na maioria das vezes, né? E aí o Dave Snowden, ele traz as formas de você fazer isso, de como que você pega esses problemas e esses ambientes que você está ali na desordem, né? Como que você consegue enxergar em que ambiente eles são, né? Esses problemas. Então, ele indica até fazer isso com post-its, né? De você ir construindo isso. E ele fala para dividir essas linhas, né? Com fita adesiva, de você conseguir ver essa separação de, esse problema é complexo, esse problema é complicado. É justamente um exercício de você ir sentindo e conseguir, então, colocar e definir qual que é o ambiente, tá? Então, é um framework muito importante, até o Dave Snowden fala que é uma estrutura de decisão e análise, né? Está sendo muito utilizada para gerenciamento de projetos, times de TI, gestão do conhecimento, justamente porque essa estrutura, ela permite que a gente reconheça as diferenças que existem entre os tipos de sistemas, né? E dá às pessoas essa maneira, né, de você alternar entre os sistemas e conseguir usar o método mais adequado para a demanda. E voltando para o ágil, entender que a gente está num ambiente complexo é muito importante, porque é o domínio onde as práticas ágeis costumam ter maior aderência. Então, quando a gente fala em problemas complexos, problemas que estão no ambiente complexo, né, é onde o ágil faz mais sentido. Então, a pergunta de quando fazer ágil é principalmente quando a gente está em problemas em ambientes complexos, né? E aí, deixa eu tirar uma dúvida, é a Maureen. Oi, Maureen. Na prática, então, o que ele coloca é que a gente deveria ter quase que um painel desse na nossa frente o tempo inteiro, e toda a demanda, problema, briefing, pedido que eu recebo, eu tento encaixar aí em um desses quadrantes para saber qual prática eu deveria tomar, se é uma boa prática, se é uma prática emergente, enfim, daí dentro do framework que você acabou de mostrar. É isso na prática? É isso, na prática ele até sugere esse exercício com post-its. É lógico assim, tem coisas que a gente intuitivamente, a gente já sabe. Então, por exemplo, um ambiente simples, a gente geralmente já sabe como resolver, né? Então, a gente fala, vou pintar uma parede. Eu não tenho que ficar ideando se eu tenho que pintar a parede de branco, né? Eu vou ficar ideando de como pintar a parede de branco. Aquilo ali já é intuitivo, né? Mas o exercício que ele fala é a gente justamente ter esse cuidado, né? De a gente não ficar preso e achar que todos os nossos problemas são simples, porque a gente vai sempre resolver com melhorias de processos, ou que todos os nossos problemas são complicados, né? Então, a gente ficar preso achando que os nossos problemas estão sempre em um ambiente só, isso traz alguns prejuízos, assim, para a nossa forma de resolver, porque a gente vai estar sempre preso ali às formas que a gente já conhece. Então, é justamente esse exercício na prática, assim, ele fala para dividir os ambientes com uma fita adesiva, e você vai partir da desordem, é um ambiente que a gente geralmente está, né? Aquele momento que você fala, nossa, eu não sei esse tipo de problema ou esse tipo de projeto, eu não sei que tipo de projeto é, ele é complicado, ele é complexo, né? Então, eu vou parar ali na desordem, eu vou conseguir sentir e aí sim colocar ele no ambiente correto. Então, é um problema complexo, então eu considero que eu ponho ele com post-it mesmo no ambiente complexo, e aí sim eu falo, então aqui eu vou aplicar um design thinking, aqui eu vou usar o Scrum, né? E aí sim eu aplico aquela melhor prática de acordo com o ambiente. Então, na prática é isso, é separar em fitas adesivas e colocar em post-its, tá? Não que isso vai ser feito para 100% dos casos, mas ele é muito importante para quando a gente olha e fala, nossa, eu não sei que tipo de problema é isso, ou eu quero fazer isso de uma forma diferente, eu não quero ficar preso achando que meus problemas são sempre simples e que eu vou sempre usar as melhores práticas para resolver. Beleza, entendi. Obrigada. Imagina. Marina, eu posso aproveitar que Claro. falando sobre as metodologias, só para a gente considera aqui que nem todo mundo que está aqui presente é publicitário necessariamente e nem que teve contato com as metodologias de design thinking, de Scrum e tudo mais. Então, você usou dois termos que eu queria que você fizesse um parêntese para explicar, que é ideação e iteração, para quem não teve contato ainda. Muito importante, que bom que você me perguntou. A ideação é o momento da gente justamente levantar ideias, tá? E a gente tem ferramentas e práticas para fazer isso.
Então, o que a gente faz, por exemplo? A gente tem é o momento que a gente chama de brain dumping, né? É a hora que a gente vai soltar as ideias, a gente não tem restrições, a gente não pensa em viabilidade, a gente vai fazer justamente, nesse momento da ideação, a quantidade ela é melhor do que a qualidade. Então, imagina que a gente parte de um desafio e a gente precisa pensar em uma solução. Então, eu tenho um desafio, por exemplo, de melhorar um produto, de melhorar um serviço. Aqui dando exemplos hipotéticos, tá? Você vai fazer um momento de ideação de soluções para esse desafio. E aí, o processo de ideação, ele é conduzido, né, com algumas práticas de como fazer essa ideação acontecer. Então, a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de lentes, que no nome a gente falaria constraints, né? Mas constraints acaba lembrando para a gente de restrições de projetos, né? Mas é o ponto de você olhar aquele problema com uma outra lente. Então, imagina assim, é um exemplo real, tá? Que a gente faz em projetos. Se você tivesse mágica, como que você resolveria esse problema? E aí a gente começa a ideação. E se você tivesse todo o dinheiro do mundo, como você faria para resolver esse problema? E se você não tivesse dinheiro nenhum, como você faria para resolver esse problema? Óbvio que depois disso a gente vai sintetizar, a gente vai priorizar as ideias, então aquela ideia que é fácil de implementar, a gente joga fora, porque se é fácil é só implementar, né? E a gente então faz algumas priorizações a partir dessas ideias, para aí sim transformar isso em hipóteses de solução e tal, e continuar nesse processo. Mas a ideação é justamente esse momento de lançar a maior quantidade de ideias possíveis. E a iteração, que parece que pode ser que tá errado, não, Marina, faltou um N aí, né? Não é interação, não. É iteração. Iteração é você melhorar sempre, né? Então, é melhorar continuamente. A gente viu aquele gráfico de entregas, né? De pequenas entregas. Isso é uma iteração. Você entrega um pedaço, você vai lá, checa, vê se está ok, você vai, volta e melhora, né? Aí você entrega mais um pouco, volta e melhora. Ou você pode entregar por completo e fazer uma iteração no final. Então, esse material, esse conteúdo, por exemplo, desse talk de mentalidade ágil, ele já passou por várias iterações. A gente vai melhorando e vai ajustando conforme a gente faz e apresenta. Respondi? Perfeito, super respondido. Obrigado. Imagina, gente, por favor, podem continuar me interrompendo. A gente até peço desculpa que a gente usa as palavras, né? Mas que bom que vocês falem aí quando você tiver alguma palavra que eu falei que vocês não entenderam. Tá bom, pode deixar. Legal. E aí, essa imagem, ela é uma imagem muito legal que a gente usa muito para mostrar o que é esse ambiente complexo, né? Então, vocês estão vendo aí que tem vários peixes, né, e um tubarão. E aí, a pergunta é, tem alguém ou algum peixe, né, dizendo para onde os peixes têm que ir, né? Então, eles estão justamente conectados e eles se movem conforme o tubarão se move, né? Então, se a gente vê um vídeo disso no YouTube, o movimento dos peixes, ele vai se adequar ao movimento do tubarão. E você vê que os peixes, eles não têm alguém dizendo para onde eles têm que ir, eles estão conectados, agindo de forma colaborativa, e existe um espaço até entre os peixes, né, que um espaço não pequeno o suficiente que não permita que eles se locomovam, nem tão grande que não faça com que eles sintam essa conexão, né? E, com certeza, cada ataque de tubarão é diferente do outro. Eles não vão conseguir replicar o jeito ou o movimento que eles fizeram no último ataque de tubarão nesse, né? Eles precisam trazer novas práticas. Eles podem combinar aquilo que eles já sabem e já conhecem, mas com certeza eles vão trazer alguma prática nova e única, né? Então, esse desenho, ele é bem ilustrativo, bem lúdico, mas mostra muito a gente vivendo nesse ambiente complexo, né? E aí, aqui entrando em práticas, então, tá? A gente, como fazer ágil, né? Então, eu gosto de retomar aquele funil, né? Então, a gente falou em ser ágil, a nossa mentalidade, e aí tem a outra parte, o outro caminho, né, que precisa se encontrar, que justamente são as práticas ágeis, né? Então, quando a gente olha o guarda-chuva ágil, a gente tem várias práticas embaixo dele, né? A gente tem diversas formas de fazer, né? Então, a gente tem o Scrum, que talvez aí é o mais conhecido, né? O Kanban, que é justamente aquela gestão visual de tarefas, né? O Design Thinking, que hoje que a WIM mais utiliza nos projetos, que é um processo de empatia, de definição do problema, né? De ideação, prototipar e testar essa solução. O Growth Hacking, que é essa visão de
de experimentos, de testes, de crescer isso, né? De você testar pequeno e depois ir amplificando esse teste. Então, aquele teste card que vocês viram, ele é utilizado dentro do Growth Hacking. Então, a gente tem diversas práticas embaixo do guarda-chuva ágil. A ponto, por exemplo, da Deloitte, e eu nem quero que vocês consigam ler tal que está na figura, mas a Deloitte, ela conseguiu mapear todas as práticas ágeis que eles utilizam hoje em diferentes momentos, né? Então, parece um mapa do metrô, né? Alguns falam que é o mapa do metrô de Londres, eu não conheço Londres, eu conheço São Paulo, também parece o mapa do metrô de São Paulo, né? Então, a gente vê aí diferentes práticas em diferentes momentos, isso que é muito legal, eles dividem, né? Então, a parte inicial ali, o design thinking entra muito bem para você entender qual é o problema, a parte da descoberta, depois a parte de desenvolvimento, entrando mais em gestão de projetos, como o uso do Scrum, né, até a parte de lançamento. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Deloitte mapeando tantas práticas ágeis que existem aí disponíveis, né. Mas claro que quando a gente olha o que as empresas mais utilizam, né, quais são as práticas ágeis mais utilizadas, o Scrum, ele sai despontando aí, né? O Scrum, seja ele apenas Scrum ou combinado com outra, como, por exemplo, o Scrumban, que é o Scrum mais o Kanban, né? Às vezes o Scrum com métodos tradicionais acontece muito e eles são complementares, então o Scrum e um método tradicional de gestão de projetos, que seria aquele famoso PMBOK, né? O guia lá de projetos. Então, a gente tem aí as práticas mais utilizadas, e aqui eu quero até chamar um ponto de atenção, que é essa palavra metodologias. Metodologia não é a melhor palavra quando a gente fala de ágil, porque a metodologia, ela diz exatamente o que a gente tem que fazer, tem uma receita pronta de onde a gente quer chegar. Essas formas ágeis, elas são muito mais empíricas, né? Por isso que são muito chamadas de framework, né? Que é uma estrutura de práticas e formas de fazer, e você tem essa liberdade de ir lá e utilizar essas práticas conforme você precisa. Então, é algo muito mais empírico. É muito mais uma trilha do que um trilho, né? Então, pelo o fato do Scrum ter ficado tão utilizado pelas empresas, a gente, às vezes, até acaba dizendo que o Scrum quase virou sinônimo de ágil, né? Às vezes, algumas pessoas já nem entendem o que é ágil de verdade, qual é a desmistificação, né? Não, as pessoas já partem e falam, Scrum, né? Acho que o ágil se resume a Scrum. Mas é justamente por causa de tá sendo muito utilizado pelas empresas, né? E eu trouxe aqui quais são os 3 pilares do Scrum, mas esses pilares, eles são aplicados a qualquer forma ágil que vocês forem utilizar. E é muito importante a gente entender o porquê que a gente está usando algo ágil, né? Então, é justamente porque traz esses 3 pilares para a nossa rotina. Então, traz transparência para as nossas atividades, traz adaptação e traz a inspeção também, né? Mas a inspeção num sentido positivo, porque você tem uma forma colaborativa de atuar, as pessoas sabem o que as outras estão fazendo e elas podem ajudar a remover impedimentos e remover barreiras, né? E entrando aqui no Scrum, óbvio, eu não vou explicar para vocês o que é o Scrum, eu vou trazer só algumas práticas ágeis, né? Que o Scrum é a base, mas são práticas ágeis que vocês podem usar, independente de usar o Scrum, né? Aqui é um desenho do framework do Scrum, né? Para vocês verem, olharem como essa dinâmica funciona e mais para vocês olharem visualmente como que é o frame. E se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar imagens bem parecidas com essa. E aqui, quais são justamente, para deixar mais simples, né? O que o Scrum se resume a 3 separações, né? A gente tem as entregas, as atividades do Scrum, tem os papéis envolvidos e tem as cerimônias, que são justamente as práticas ágeis que são mais utilizadas, independente de você usar o Scrum, né? E é nelas que eu vou entrar agora, de como começar a fazer ágil, né? Então, eu trouxe as principais práticas, mas aqui eu não quero que vocês se prendam ao que o que diz, tipo, o guia diz que é para fazer assim, não. Eu quero muito que a gente pense aqui tem alguma forma da gente fazer isso, né? Por que isso é importante para a minha gestão, né? Para a minha gestão diária. Então, por exemplo, a Daily. A Daily é uma reunião diária, né? Como o próprio nome diz. Marina, posso aproveitar? Claro. Desculpa te interromper.
Não, Acho que fala você vai aí. entrar nisso e você já me fala se você vai responder isso daqui para frente. Beleza. Quando a gente fala na prática para implementar de fato, além da metodologia, óbvio, né? Temos várias metodologias, formas de se fazer a coisa, e justamente essas soft skills que a gente procura nos colaboradores, né? Na gente, nas pessoas. Afinal, estamos falando de pessoas, têm histórias diferentes, olhares diferentes, formas diferentes de ver as coisas. E acho que uma grande dificuldade é fazer com que todo mundo chegue nesse ponto comum, né? Se torne um pensamento quase que homogêneo sobre como conduzir a cultura, os projetos, os jobs do dia a dia mesmo. E é difícil fazer com que todo mundo pense da mesma forma, não porque não é o que a gente quer, mas que a gente tem esse ponto em comum, né, para a gente conseguir aplicar de fato no dia a dia essas metodologias ágeis. Então, como vocês levam isso para as empresas que vocês ajudam, até na própria WIMI, para fazer com que todo mundo fique na mesma página nesse sentido? Legal, boa pergunta. A gente vai falar no final até em desafios de implementar, e você vai ver que o desafio mais comum hoje é justamente a cultura, né, que não está em acordo com essa forma ágil, né, e como chegar nessa cultura, assim. O que a gente fala para as empresas, e é o que a gente acredita, a nossa tese de estudo, né, é que a cultura, no fim, é a forma como a gente faz no dia a dia. Só que para você conseguir chegar na cultura, é claro que você tem um caminho conjunto de práticas, né? Você precisa pôr as ferramentas, os processos, para que isso vire uma cultura. Então, o que a gente fala para as organizações é que não, óbvio que não vai ser uma coisa do dia para a noite. Assim, isso não vai virar uma cultura da empresa de repente, né? Mas é que é preciso ter essas primeiras narrativas de sucesso. Então, é muito comum as empresas formarem times multidisciplinares, né, em alguma área específica, e aí até para formar times multidisciplinares, hoje a gente tem os 3Hs, que são bem comuns, né, a gente ouvi que é o perfil hipster, o hustler e o hacker, né, o hipster é aquele que está olhando para a experiência do cliente, o hustler é aquele mais com uma postura mais na frente, mais comercial, e o hacker é aquele que entende mais do funcionamento da solução ou da comunicação. Então, a gente sugere que as grandes empresas comecem, de alguma forma, a traçar essas narrativas. Então, formem um time que seja um time piloto, tá? Multidisciplinar ali, de diferentes habilidades, trabalhe um resultado do negócio, tá? Não pegue algo lúdico, pegue algo realmente que tenha impacto. Então, pega algum problema da empresa, trabalhe esse problema de uma forma ágil, de uma forma diferente. Então, use o design para você entender o problema, use práticas, né, rotinas de daily, de planejamento, faça esse projeto acontecer de uma forma ágil e traga resultado para o negócio. Porque, no final, quando eles trazem resultado para o negócio, aí sim que isso vai começar a disseminar. E é justamente aquele movimento orgânico, sabe? As outras áreas, elas começam a olhar e falar, nossa, o que o RH está fazendo lá que ganhou o prêmio de melhor projeto? Ah, que não sei quem está fazendo, que apresentou, sabe? Isso começa a gerar burburinho, porque a forma que a gente vê hoje é justamente assim, comece pequeno, mas comece e traga resultado para o negócio. Não pegue não faça um treinamento. O treinamento pode ser uma bomba ninja. Você vai lá, joga, mas se a pessoa não usar aquilo no dia a dia, ela vai se perder. Então, forma um time, trabalha no resultado, num desafio do negócio, entrega o primeiro resultado. Que aí sim você vai começar a traçar essas narrativas. Então, eu entreguei esse resultado fazendo de uma forma diferente. Eu trouxe o ágil para resolver isso, eu trouxe o design, eu fiz daily com o meu time, sabe? Então, aí sim você começa a disseminar isso. Perfeito. Respondi? Obrigada. Imagina. Então, gente, eu vou dar uma acelerada aqui para não pegar muito tempo de vocês. Na verdade, já deu 7 horas, né? Mas, então, eu já estou terminando, trazendo justamente aquilo que eu quero que vocês saiam, né? É mais do que, tipo, entendi que a dele tem 3 perguntas. Entendi que a dele é feita em 15 minutos. Não, o que eu quero que a gente pense aqui é, por que isso é importante, né? E tem alguma forma de eu fazer isso? Qual que é a forma de eu fazer e trazer isso para a minha rotina? Então, a daily, ela é justamente aquele momento de você fazer uma gestão diária com o seu time. É uma forma muito colaborativa, né? De você conseguir saber o que os outros estão fazendo, poder ajudar, né? E você poder reagir rápido. Então, surgem coisas ali no meio do caminho, e se você está em contato com o seu time todo dia, você pode pedir ajuda, né? Então, aqui, por exemplo, na WIMI, a gente não fazia daily.
a gente passou a fazer daily agora nesse momento de pandemia e remoto. Então, a gente, nos times, né, a gente faz a daily, a gente responde as 3 perguntas, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, se eu preciso de ajuda, tá? Mas é muito mais esse sentido de transparência, né, de inspeção no sentido positivo, nessa forma colaborativa de você estar com o seu time todos os dias, tá? A próxima prática, que vocês já vão ver no final, que são essas que eu trouxe para vocês, são as mais utilizadas nas empresas, como forma de começar a fazer ágil, né? A segunda é a de planejamento. E aí pode ser assim, putz, planejamento. Não, peraí, não consigo planejar, tenho demanda que cai o tempo todo, nossa, não dá. Mas aqui, o que a gente fala em planejamento não é você fechar 100% do seu escopo. É justamente você planejar. O Scrum fala ali 60%, sabe? O que você consegue planejar? Planeja, mas mais do que isso, qual que é o objetivo, né, que a gente tem numa planning? É aquela sensação de você traçar onde você quer chegar ao final de um período de tempo. Então, essa sensação, ela traz avanço para você depois, né? Então, você fala, hoje, eu tenho um objetivo daqui 2 semanas, daqui 4 semanas, eu quero entregar isso. Então, você tem esse objetivo e você consegue acompanhar isso em uma forma de avanço. Isso traz uma evidência muito legal para o seu trabalho, né? Então, aqui, eu já fui cliente de agência, quando eu trabalhava na Syngenta, o meu chefe acordava todos os dias, quase, de repente, querendo um banner, querendo alguma coisa, uma lona, que a gente fazia muito dia de campo, né? Então, às vezes ele acordava e falava, Marina, eu preciso de um banner para amanhã. Eu falava, nossa, mas como assim um banner, né? E aí eu lá na agência que a Syngenta tinha contratada, eu falava, olha, então, com aquela cara, né, de tipo, me ajuda, preciso aqui de um banner. Então, eu imagino que vocês têm essas demandas, isso é normal. E até o próprio Scrum, no caso, eles falam sobre os paraquedas. Isso é previsto lá, eles falam que tudo bem ter paraquedas, né? E se você está em contato diariamente com o seu time, você vai saber como lidar com esse paraquedas. E você tem uma forma de autogestão, né? Então, você consegue olhar e falar, putz, a gente atende, vamos atender, né? E me ajuda. Então, você tem como lidar com isso. Então, e tudo bem ter esses paraquedas, ter esses imprevistos, né? E aí, aqui eu trouxe um formato visual de Kanban, que está dentro do Trello, um gifzinho aqui, né? Que é justamente, a partir do planejamento, eu consigo ter uma lista de atividades e ter essa gestão visual, ela me dá essa sensação de avanço, né? Então, até um projeto que a gente fez com o McDonald's, aquela telinha que a gente vê de pedidos, né? Que nada mais é do que um Kanbanzinho ali, né? Da fila do McDonald's, quando você pede, fica aparecendo, lanches sendo preparados, né? Lanches prontos. Então, isso saiu de um projeto com a WIMI, é uma evidência de serviço. Por mais que você não vai andar mais rápido na fila, seu lanche não vai ficar mais pronto mais rápido, mas ele te dá uma evidência legal de avanço. Você fala, nossa, o meu lanche está sendo preparado, te dá uma sensação boa. Então, no mesmo caso aqui, quando você planeja e você consegue ter essa gestão de atividades, isso também traz uma sensação positiva de, putz, eu estou avançando nas minhas atividades, né? Aquilo que eu planejei, eu estou conseguindo fazer. A gente tinha muito na Embraer, a gente tinha times que trabalhavam com Scrum e Kanban junto, né? E a gente tinha dois cenários, assim, aqueles que, putz, demanda da produção, não tinha o que fazer, eles tinham que trabalhar com Kanban, eles tinham que atender a demanda da produção, e aí os indicadores era outra coisa, né? Mas eles conseguiam planejar um pouquinho ali, porque eles estavam envolvidos em projetos. Mas o importante para eles era conseguir ter essa visão visual do que eles estavam recebendo de demandas e o que eles estavam conseguindo executar, né? E o outro cenário, que é o mais perigoso, era tipo, eu planejei 100%, agora ninguém me atrapalha. Então, vem outra área falar comigo, preciso de tal coisa, não, desculpa, porque eu tenho aqui o meu planejamento no Scrum, eu não vou conseguir te atender. Não é isso, assim. A gente tem que estar aberto a ouvir, e é justamente o ágil permite que você se adapte de forma assertiva, né? E aí, por fim, então, o sprint é é a hora que a gente põe a mão na massa, né? Então, é aquele período de tempo que a gente define, e que seja 1 semana, 2 semanas, 4 semanas. Aqui, na WIMI, a gente está trabalhando com 1 semana, ainda porque a gente está com muitas iniciativas, muitos projetos, né? E é importante que a gente finalize com uma entrega de valor. Então, eu terminei essa sprint, né? O que eu entreguei de valor para o meu projeto, para o meu cliente, né? Um valor que seja percebido por ele. E
as duas últimas, tá? São as duas últimas práticas mais utilizadas pelas empresas, a review, e aqui eu tô falando em olhar para aquilo que eu entreguei, tá? A review, ela não vai fazer sentido para rotinas muito pequenas, muito tiro curto que vocês vão ter, assim, demandas muito rápidas. Não tem como ficar toda hora fazendo revisão do tipo, o que foi bom, o que eu entreguei, o que eu não entreguei, né? Aqui, olhando mais para jobs e campanhas mais robustas, essa revisão, ela pode fazer bastante sentido. Então, o que eu consegui entregar que o cliente gostou, o que eu não entreguei que o cliente, não gostou, né? E a última, que é a retrospectiva, que a gente fala que é a conversa de gente grande, e ela é muito ligada ao processo, aqui eu quero que vocês desloquem isso de projeto, tá? A retrospectiva, ela pode ser um momento de você fazer com o seu time independente do projeto. É uma prática ágil para você fazer justamente se o seu time está trabalhando bem. Então, a gente faz hoje na WIMI, a gente chama de feed forward, que é você não olhar para o passado só, né? Você olhar para o futuro também, e aí a gente responde essas 3 perguntinhas. Então, eu vou fazer essa retrospectiva com o meu time, eu vou dizer, olha, eu gostei muito da forma que a gente se organizou essa semana, né? Achei que a gente se comunicou legal, tal. Mas eu gostaria que a gente trabalhasse mais juntos em tal atividade. E se a gente marcasse toda semana um horário para a gente trabalhar juntos nessa atividade, nessa demanda, né? Então, a retrospectiva é uma prática ágil muito legal que pode estar totalmente deslocada de projetos. Então, aqui só para vocês entenderem por que eu trouxe elas. De novo, não necessariamente, estou fazendo Scrum, então eu vou usar essas práticas. Não, eu não preciso estar chamando de Scrum. Eu posso começar. Então, eu vou fazer uma rotina diária, eu vou fazer uma reunião, uma retrospectiva. São técnicas, são práticas ágeis muito utilizadas e muito nesse sentido de começar a disseminar esses pensamentos ágeis, né? E aqui, como eu falei, respondendo sua pergunta, né? E até depois eu queria que vocês me contassem, tá? Se vocês já tentaram alguma dessas técnicas. Eu não trabalhei em agência, não conheço tanto do cenário de vocês. Se tiver um tempinho, vocês podem me contar se vocês já tentaram ou se vocês acham que alguma delas faz sentido para vocês começarem. E os desafios, como eu falei, mais de 50% das pessoas que trabalham em empresas, que começaram a tentar, vamos adotar alguma coisa ágil, é sempre essa questão da cultura, né? A cultura acaba esbarrando que vai contra esses valores ágeis. E aqui é a imagem do que eu comentei antes. Eu passei para vocês aqui, né, muitas ferramentas, muitos processos, né, mas não se prenda apenas a essa forma de fazer, né, a gente precisa também mudar a mentalidade. Então, eu também tenho que trabalhar ações de trabalhar essa mentalidade de tolerância ao erro, de pensar no problema e não na entrego e produzo isso, né? Então, esses 2 caminhos, eles têm que se cruzar, né? Trabalhar ferramentas, processos, mas também trabalhar a mentalidade e os valores. E é isso, assim, eu fecho com essa frase do Seth Godin, não sei quem conhece ele, hoje é uma das vozes mais ativas aí do marketing mundial, né? Ele foi VP do Yahoo, ele vendeu uma startup dele para o Yahoo e tal, e ele fala que o custo de estar errado é menor do que o de não fazer nada. Então, justamente essa provocação aí que vocês consigam testar, consigam começar a pensar algo relacionado ao ágil, começar a trabalhar a mentalidade, mas também usar algumas práticas que eu trouxe aqui para vocês hoje. Esse é um e-book da WIMI. Hora da foto, se vocês me permitirem depois. E é isso, gente. Vou voltar aqui. Me desculpem, porque eu passei 8 minutos, mas foi bom que vocês me interromperam, perguntaram. E é Imagina, isso. O tempo é mais seu do que nosso. A gente, o pessoal que vai se organizando e saindo quando precisa, a gente sempre fica preocupado com vocês aí, que são os convidados. Super, super tranquila. Muito legal. Marina, acho que eu vou dar um contexto, já vou abrir se alguém tiver pergunta. Mas achei muito legal, assim, dar uma bela explosão, assim, de dar uma borbulhada, de falar. Eu acho que respondendo a sua pergunta, se a gente já tentou, se a gente usa, eu acho que tem muita coisa que a gente põe em prática. Acho que isso foi muito legal que você trouxe de pé no chão, assim, não precisa chamar de repente de daily scrum uma reunião que você faz, mas o fato de fazê-la, e isso a gente também começou, então tem várias áreas aqui que adotaram, já tinham na parte física ali, né, quando a gente estava reunido, mas depois do home office a gente teve que se adaptar, e a gente põe em prática muita coisa
que é ágil, que você mostrou pra gente, e que não necessariamente a gente trouxe a nomenclatura quando fez. Por outro lado, acho que tem bastante coisa que dá para dar upgrades. Então, assim, acho que o final aqui da retrospectiva que você mostrou para mim já me acende, tipo, várias luzes aqui de, puta, podemos super tentar, porque às vezes a gente vai para uma reunião diária de alinhamento e quem acho que tá no meu time, tava o Edu aqui, ele sabe que às vezes eu fico assim, gente, é isso, não tem muito o que falar hoje mesmo. E quero desligar logo, porque, tipo, vamos voltar para a prática. E, de repente, é só ter um caminho, um norte ali de estimular essas conversas e, com certeza, sai mais coisa, a gente começa a pensar mais pelo contexto aí mesmo. Mas esse ponto é muito importante que você falou. Não adianta a gente fazer uma daily por mera formalidade, né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês justamente a pergunta de por que fazer? Qual é o propósito? O que a gente pode tirar de positivo dessa prática, né? Então, essa questão da transparência, da forma colaborativa. A daily, ela é o pulmãozinho ali do Scrum, né? E de práticas ágeis. Faz isso rodar de uma forma ágil, né? Então, até eu vivi muito disso da implementação na Embraer e esse é um ponto, um cuidado. Assim, a gente tem que estar toda hora olhando por que a gente faz isso dessa forma. Então, por que a gente está fazendo daily? Por que a gente está planejando? Então, esse propósito é muito importante estar sempre no nosso norte, porque senão aquilo cai numa implementação que não tem o custo de você mudar, ele é menor do que o resultado que você enxerga, e aí você fica muito resistente, né? E aí você começa a pôr ferramenta, começa a pôr Trello, e as pessoas giram. Aí as pessoas já estão tão assim, putz, não estão nem entendendo o propósito, que elas chegam ao ponto de falar, de achar que Scrum gira, sabe? Achar que a forma ágil é a ferramenta. Então, é muito importante desde o início trabalhar muito bem, assim, esse propósito. E acho que pegando esse gancho mais que isso, às vezes a gente fica tão preso de, eu tenho que fazer algo ágil. E daí se focar, acho que no que você deixou bem claro ali, focar numa metodologia, e de repente isso perde toda a agilidade. Você fica tão preso em preencher o seu Trello ali, o seu Kanban bonitinho, ou fazer a dele, que tem que fazer, porque a gente pratica Scrum, então tem que ser, que perde a agilidade. Exato. E só vira mais uma metodologia e talvez mais um processo de colocar rótulo lá em garrafa de cerveja. Exatamente. E dá para fazer Scrum no papel de pão, assim, eu sempre ouvi isso. Você tinha uma parede escrito lá, o que você vai fazer, o que você está fazendo, o que você fez, tá ótimo, entendeu? Independente de onde você vai fazer. O importante é que aquilo faça sentido para o seu ambiente e que tenha uma entrega de valor para você, né? Sim, muito legal. Gente, alguém tem pergunta? Acho que o assunto era para todas as áreas aí, hein? Com certeza que dá para pôr em prática, não só os publicitários. Eu conheço, como eu falei, né? Pareça, eu não tenho pergunta, porque achei muito bom, achei muito bem explicado, muito... Porque eu sempre falo um monte, fico perguntando um monte de coisa, 7, 10, 8, 15 perguntas. Mas eu achei muito bom, entendi tudo, foi bem... Dá pra gente realmente aplicar na prática, no dia a dia, coisas mais simplificadas, maiores, mas muito bom. Obrigado, Marina. Imagina, o que eu gostei muito quando eu ouvi esse talk a primeira vez foi justamente a gente entender o contexto, né? Por que tá todo mundo falando de ágil? Porque é uma hype, assim, incrível, né? E aí você entender, falar, da onde que veio isso, eu gosto bastante dessa parte também histórica que a gente acaba, às vezes, não conhecendo na rotina, né? Vou deixar, então, uma pergunta que eu tinha anotado aqui, já que ninguém vai perguntar. Como é que vocês preparam o cliente, Marina, quando vocês... Porque, assim, a gente vai fazer teste, a gente vai dar uns caminhos que, de repente, vai sair do que o cliente estava imaginando que viria, porque, de repente, tem uma ansiedade da parte dele também, que ou não configurou exatamente a demanda que ele quer, ele nem sabe o que ele está pedindo, acho que você falou isso um pouquinho no começo, ou então ele está mais ansioso para receber direto, com mais praticidade, enquanto a gente está focado em, deixa eu entender esse contexto, deixa eu tentar entregar algo além do que necessariamente ele me pediu, mas algo que resolva melhor o problema dele. Como é que vocês preparam o cliente quando ele chega na WIMI, por exemplo, ou o cliente do cliente, quando vocês estão ajudando, sobre vamos testar e ter um propósito aqui para ele aceitar que, de repente, esse teste leva tempo ou dinheiro, não necessariamente dinheiro, investimento, mas só o fato de mais tempo pode ser que sim. Como é que é essa percepção do cliente nesse sentido? Acho que tem duas coisas, assim. O primeiro é a questão de
do cliente se sentir seguro que tem ali um processo, de qualquer forma que você está fazendo. Por exemplo, a gente está fazendo um ciclo de design. A gente justamente coloca o design em 5 caixinhas para os leigos se sentirem confortáveis, tipo assim, leigos que eu digo, tipo eu, né, por exemplo, que essa forma de pensar do designer, ela não é em caixinhas, mas a gente colocou em caixinhas justamente para as pessoas se sentirem seguras que aquilo tem um processo por trás. Então, é algo conduzido, apesar de você divergir muito, você vai convergir e aquilo vai chegar num resultado, né? Então, tem um processo por trás. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, a gente fala muito do retorno. E aí, o retorno, eu não estou falando de retorno financeiro. É assim, a gente fala para o cliente, você quer ir para o mercado com mais segurança do que você vai lançar e diminuir o seu risco, então você faz dessa forma, assim, que acho que o maior ponto é justamente esse retorno que ele vai ter lá na frente. Tem um gráfico que diz muito isso, assim, de você, quanto antes você testar a sua proposta, quanto antes você iterar ela e ver se ela realmente faz sentido e resolve uma dor, você, não vou usar a palavra validado, tá? Mas a sua segurança de ir para o mercado, a sua segurança aumenta e o seu risco diminui muito. Conforme você avança no projeto sem fazer essa validação, entendendo se a dor, se você realmente está resolvendo uma dor, você pode chegar lá na frente e o seu risco e o seu custo pode ser muito maior. Então, o retorno ele está aí, de você ir para o mercado com uma segurança maior e com um risco menor de errar. Tá? Então, esse é o grande retorno. Você vai para o mercado tendo esse retorno ao longo prazo, de que quando você já fez tantos testes, você já validou tanto aquela dor, né, que você pode dizer até quase que aquilo já está tão validado que você vai sem medo para o mercado. Então, a gente fala muito desse retorno, que ele nem sempre é fácil de você mensurar, tá? Mas é uma questão do cliente aceitar. Falar, olha, você quer chegar lá na frente e ter algo testado, que realmente resolve uma dor, que te dá mais segurança e diminui o seu risco de ir para o mercado? Beleza. Se você não quer, você quer algo rápido, então, assim, não é o que a UIM acredita, né? E não tem... Depois o seu custo pode ser muito maior, você vai ter que investir muito mais, e a gente sabe que depois você mudar um produto, mudar um serviço, depois que ele já está no mercado, você vai investir muito mais do que se você tivesse feito isso lá no início, né? Então, a gente fala muito desse retorno aí, dessa segurança e desse risco. Faz sentido. Você tranquiliza, né? Que o teste não é em vão. Exato, e você traz o processo. Então, a gente tem um processo, a gente tem um porquê. Isso, apesar de parecer, a gente vai fazer uma oficina de design, a gente vai fazer testes, experimentos, parece que, mas isso não é meio bagunçado? Não, tem um porquê, vai dar tudo certo no final, a gente tem um processo por trás, a gente tem, né, os designers com as competências, as ferramentas, e no fim a gente diverge, mas a gente converge também. Legal, muito bom. Mais alguém, gente? Eu tenho. Gente, eu tô aqui, Ala César. Eu precisei sair para buscar meus filhos. Ala César, dirigindo, ouvindo e falando. Mas eu tô, assim, na vibe do Matheus, que ele falou agora. Eu gostei muito. Eu acho que já tem muita coisa que a gente já faz, mas falta, assim, dar o nome, né? Pegar a ferramenta e fazer certinho, e fazer combinado, e fazer estruturado. Então, foi muito legal, assim, porque deu vários insights para a gente seguir de forma mais organizada. Então, eu queria te agradecer, Marina. Obrigada. Imagina, Adorei, Ju. foi muito legal. Eu que agradeço você participar. Tá empenhada ela, hein? Eu gostei, hein? No carro, eu tô me sentindo muito importante, Ju. Valeu. Eu precisei sair, mas não desliguei. É isso aí. Muito bom. Eu tenho uma pergunta, Marina. Na verdade, eu quero pedir desculpa se eu falar alguma coisa que você tenha citado. Eu tive um problema técnico, precisei sair e voltei. Mas para mim vale muito a parte que você fala sobre a proximidade com a equipe, né? A conversa e tá sempre junto com a equipe, entendendo a dor da equipe, para você chegar num processo, num modelo de processo ágil que entregue de forma competente, né, assertiva para o cliente. É muito importante o envolvimento da equipe nesse processo.
E quando quando a Portal passou pelo processo de criar o departamento de gerente de projeto, né, que é onde eu tô, a Ju, a Paty, a gente focou muito em ouvir todas as partes, né, todos os departamentos, que a gente faz essa ponte com todos eles e o relacionamento e o cliente. Então, ouvir a dor de todo mundo, para como que a gente pode deixar o processo mais redondo para todo mundo, né? Não é assim, cai do cliente, cai de qualquer jeito para a equipe na criação, vai de qualquer jeito para a mídia, chega na produção sempre um dia antes de entregar, que era sempre um problema para a gente. E a gente foi um pouco nessa pegada de testar, voltar, não deu certo, reformular processo, fazer processos diferentes para cada departamento. Mas a gente sempre teve essa pegada de como que eu vou ouvir a equipe, o que não está dando certo, como que eu abro e as pessoas se engajem a entender o propósito do porquê que a gente está fazendo tudo isso e contar as dores das pessoas em cada processo, né? Porque tem o pessoal do atendimento que às vezes não entende a minuciosidade do processo da criação, ou como é que é o relacionamento da produção, e aí todas as etapas do processo que, no fundo, todo mundo tá com um objetivo só, né? Que é a entrega assertiva para o cliente. Muito legal. Não, legal que vocês fizeram esse processo aí, né? Até foi um processo de design, de empatia, né? Para vocês estarem. Muito legal, bacana. Parabéns, bem legal. Assim, acho que o quanto mais vocês puderem envolver essas pessoas nos projetos, assim, para elas conseguirem entender o propósito na prática, né? Porque acho que quando elas participam da construção, fica muito mais fácil elas entenderem o porquê, né? Então, não é aquela coisa top-down, e o ágil justamente, ele é auto-organizável, quando você fala, por exemplo, times Scrum, são auto-organizáveis justamente porque eles têm essa flexibilidade, essa autonomia, né, de decidir. Então, não é uma coisa assim, façam, né? Então, trazer isso para esses tipos de construções também é muito relevante. Então, você envolver a pessoa naquilo que você está construindo, ela vai se sentir parte, ela vai querer defender junto com você, ela vai entender o propósito, né? Legal. Beleza, sinal que a gente está no caminho certo. Cheguei ontem, mas acho que é isso aí. Muito bom. Então, com certeza, pensar no processo olhando com o olhar do usuário é o ponto principal, assim, a gente, seja um processo de gerenciamento de projetos, um processo de comunicação entre as partes, porque o processo é uma coisa que é outro talk, mas esse processo é uma coisa que é um velho conhecido das organizações, mas todo mundo sofre com isso, mas justamente porque a gente geralmente constrói com o olhar de quem está construindo e não no olhar de quem usa, né? Então, vocês envolverem os usuários que participam do processo, fazer essa escuta com eles, trazer eles para a construção, né? Formar a gente tem até um nome disso, é um blueprint de projeto, que você justamente olha o processo, envolve a camada dos usuários, dos clientes internos, é muito mais do que um mapeamento de processo, né? Muito, muito mais rico. Você traz o usuário para construir, e aí por aí ele vai querer usar, né? Porque se ele construiu aquilo, não tem por que ele não seguir, não fazer parte daquele processo. Legal. Bom. Show, amei a apresentação também. Tá de parabéns. Obrigada, gente. Agradeço mesmo. A Ju colocou uma frase aqui que a gente sempre fala: não faça nada por mim sem mim. É isso. Exatamente. E esse é um problema, a gente trabalha com redesenho de processos usando a abordagem do design, né? Putz, é um problema de muitas organizações, né? É aquela coisa assim, mas o processo é burocrático, ninguém utiliza. Pô, mas você construiu o processo consultando quem vai usar, né? Não tem como você esperar que a pessoa use se ela não foi nem consultada. Então, a gente é um dos projetos que a UIMI faz bastante, que é essa questão do redesenho de processos. Muito bom. Marina, você quer tirar foto? Eu quero, vocês me deixam? Gente, abre a câmera aí, então. Quem puder, eu quero... mas assim, não tem problema. Quem não puder, A Juliana, meu pai. Não, mas nada, ó, todo mundo... A Isa até se... A Isa já é maquiada de sempre, olha lá. Todo mundo. Não. Gente, isso aqui eu não tô pegando todo mundo. Acho que agora sim, deixa eu ver. Agora foi, todo mundo tá aqui, tá de câmera aberta.
Nossa, eu não tô vendo ninguém. Minha internet tá uma bela bosta. Eu não tô vendo Nossa, eu não tô vendo Você ninguém não entende também. direito de internet. É capaz de cair. Eu não tô vendo ninguém porque eu tô Ai, olhando meu Deus, calma aí. pra rua, no caso. Juliana, não bate o carro, Juliana. Juliana, Gente, pelo amor de Deus, ao vivo não. Deixa eu ver se eu consigo pôr todo mundo. Eu buguei aqui, agora eu voltei. Aí, acho que agora vai. Olha lá, hein? Todo mundo sorrindo. Quem tá no carro aí, por favor, hein? Cuidado. Foi, vamos ver se foi aqui. Aí. Deu? Deu. Muito bom. Não tem 12 pessoas aqui, mas eu tirei de quem apareceu, porque esse Google aqui é meio, não sei. Ele acho que ele não põe todo mundo, não. Mas tudo bem, gente. Quem não apareceu, desculpa, vocês também estão com a gente aqui no Talk. Bom. Legal. Marina, muito obrigada. Acho que foi muito legal, super esclarecedor. Te agradeço muito pelo seu tempo, por ter tomado mais tempo aí do que eu prometi seu, mas acho que foi ótimo e com certeza a gente tem bastante coisa para pôr em prática, começar a testar e a gente vai te contando se funcionar. Beleza, gente. Eu que agradeço mesmo, viu? Foi super legal. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu compartilho a apresentação com você, se você quiser compartilhar com todo mundo. Aí no último slide tem os meus contatos, LinkedIn, WhatsApp, tem tudo lá. Aí se vocês precisarem de alguma coisa, me procure. Se eu não souber responder, alguém dentro da UIM sabe. A gente aqui é uma rede super cheia de gente boa, tá bom? É isso. Bom, ixi, agora saiu, ela caiu. Deve ter caído. Ok, voltou. Voltou. Valeu, gente. Obrigado, Valeu, gente. Obrigada, Obrigada, Obrigado, Marina. Obrigada. Tchau. Boa noite. Beijos. Tchau, tchau.